Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nós vamos iniciar aqui a nossa palestra dentro do Congresso Online de Pedagogia e o nosso tema central é o Repensando a Educação Pós-Pandemia, Expectativas e Perspectiva para as Novas Gerações. E essa palestra que eu trago para vocês é sobre a alfabetização, né? Dentro do processos neurais envolvidos na tomada de decisão. Então, após todo esse processo que nós passamos aí, com a iminência, né, do retorno das aulas presenciais, como nós podemos estar auxiliando, né, nesse processo de alfabetização. Então, antes eu trago aí para vocês, como sempre, né, o significado, o processo todo aí, né, da alfabetização. Então, vamos lá, olha lá. O que é a alfabetização? Então, a alfabetização, ela é um processo de aprendizagem onde se desenvolve a habilidade de leitura e escrita. Já o letramento desenvolve o uso da competência da leitura e da escrita nas práticas sociais. Então, eu trago para vocês aí os diversos autores, Dolfman, Kahneman, Rojo, Soares, que eles dizem o quê? Que como eles compreendem esse processo. Eles compreendem o quê? Que a alfabetização e o letramento são conceitos diferentes, porém, eles caminham junto, eles são, envolvem, inclusive, habilidades, né, distintas. Cada um tem o desenvolvimento das suas habilidades, mas são processos indissociáveis, eles são simultâneos, acontecem ao mesmo tempo, mas ali, né, caminham juntos, mas não são conceitos diferentes, tá? Então eu trouxe aqui para vocês saberem o que é alfabetização e do que eu estou dizendo, tá? Então vamos lá, alfabetização e neurociências. É engraçado que nós temos, assim, muitos avanços, né, nesse item da alfabetização, muitos. E os estudos da neurociência trazem esses avanços. Mas a gente vê isso no mundo. Nosso país ainda não aceita, não desenvolve, né, essas descobertas de avanços da neurociência. Porque se os que alfabetizam tivessem noção, né, desse potencial das neurociências dentro da alfabetização, muitos fariam o curso da neurociências para saber, para entender como funciona, né, o cérebro na aprendizagem. Vou trazer um pouquinho aqui para vocês entenderem dentro de uma tomada de decisão, tá? Então, olha lá. Em particular, né, a alfabetização é um campo cujos avanços científicos são bastante difundidos mundialmente, o que eu disse. Estudos mundial já têm trazido aí bastante soluções, né? Mas ainda não ecoam no Brasil. Modernas técnicas usadas em medicina, especialmente na neurologia e neurolinguística, vêm sendo empregadas para desvendar os mistérios da alfabetização, que são aplicadas com rigor em países mais avançados do ponto de vista educacional. Então, existem países que se utilizam destas pesquisas dentro do campo da medicina para alfabetizar. E vocês vão ver aqui um pouquinho do que eu trago aí desses avanços da ciência. Estão por todas as partes em diversos setores, porém, na educação, as evidências não costumam ser levadas em consideração na hora da tomada de decisões, sejam elas do nível de macro, grande, né, políticas públicas, que afetam todo o estado, o município, ao nível micro, que é práticas, que é lá na sala de aula, que é a unidade escolar. O conhecimento desses avanços possibilita uma noção mais precisa sobre como aprendemos a ler,
quais as competências envolvidas nesse processo e como devemos ensinar os alunos a ler. Essas descobertas têm levado a estudos cada vez mais aprofundados, não apenas como aprendemos a ler e escrever, mas também as formas mais eficazes que ajudam as crianças e adultos a ler e escrever. Então, as descobertas da neurociência sobre a alfabetização. Olha lá. Primeiro, o cérebro lê letras. As letras são tratadas por estruturas cerebrais de grande especificidade funcional. Há redes neurais específicas para o tratamento das letras, diferentemente de números, desenhos ou sentido das palavras. Então, o cérebro, ele tem um caminho que ele entende e que ele lê essas letras, tá? 2. O cérebro. Existe uma área específica no hemisfério esquerdo do cérebro que é responsável pela codificação ortográfica. Esse registro é feito independentemente da informação ortográfica, representar ou não uma palavra, e supõe estar em estreita conexão com as representações fonológicas, correspondente à informação ortográfica. Então, ele registra, o cérebro registra a informação ortográfica, né? É como que eu escrevo a palavra. Ele registra e ele está ligado à forma que eu falo. Então, isso é importante, porque às vezes a gente fica ali no ouvido da criança, né? Sapo, sapo. E o cérebro registra tanto visual quanto auditivo, né? Então, se eu escrevo a palavra e falo para minha criança, né? O som, a forma da escrita vai primeiro, né? A ortografia, o sapo. Isso que o cérebro registra primeiro. E depois é o fonológico, né? O cérebro identifica, olha lá, ele identifica palavras usando informações de natureza ortográfica. É o que eu acabei de falar. Que o que ele registra primeiro é a escrita, né? A ortografia e a fonológica. Então, se eu estou ensinando a escrita e a fonológica junto, o cérebro vai registrar com muito mais rapidez. No entanto, olha lá, ele processa primeiro a informação ortográfica que eu falei para vocês e o faz de forma inconsciente. As representações ortográficas e fonológicas são interconectadas, então são ligadas e sustentadas por uma rede de neurônios, tá? O princípio alfabético. Esse item é muito importante para vocês, tá? Olha lá. As letras do alfabeto são os grafemas, não representam sons, então são só grafemas, como elas são escritas. Elas expressam fonemas, o som quando eu falo a, né? Então, grafema, a, fonema. A compreensão do princípio alfabético, ou seja, a percepção de que as letras ordenadas no espaço das palavras representam os fonemas orais das unidades lexicais, implica competências de elevada complexidade de abstração, tá? Então, para se gravar isso, são competências que são complexas num âmbito de abstração, tá? Então, tudo que é o abstrato para a criança é mais difícil, né, de entender, de gravar. Por isso que eu estou dizendo aqui que é necessário aí o princípio alfabético, né? Ele é o primeiro passo para a aprendizagem da leitura e constitui lá o fator que melhor prediz o desenvolvimento da leitura. Sem dominar o princípio alfabético, é impossível ler as palavras, novas palavras, tá? Grafema e fonema. Descobrir o princípio alfabético é diferente de dominar
o código alfabético, já que esta última habilidade aí implica em conhecer regras do funcionamento do conjunto de correspondência grafema e fonema, tá? Então, descobrir o princípio alfabético é o C e o A. Então, eu sei como escreve a letra C e sei como escreve a letra A. Sei o som C, A, tá? Esse é o princípio alfabético. Já as regras de funcionamento aí do conjunto do grafema e fonema é saber que o C e o A forma-se K, tá? Então, está ligado à consciência fonológica, ok? Então, agora vamos entrar no item da consciência fonêmica, tá? Que não tem nada, não é que não tem nada, ela está ligada a uma outra capacidade. Então, esse item 6 que eu trouxe para vocês é a capacidade de identificar intencionalmente e explicitamente os fonemas na fala. Está fortemente relacionada ao desempenho posterior em leitura, tá? O desenvolvimento da consciência fonêmica é a base para a descoberta do princípio alfabético. A consciência fonêmica refere-se à capacidade do quê? De identificar os segmentos do som que formam uma palavra. Esses segmentos chamam-se fonemas, tá? Então, é essa habilidade aí. Agora, o que é consciência fonêmica e consciência fonológica? Enquanto a consciência fonêmica diz respeito à habilidade de conscientemente manipular sons individuais ou fonemas que compõem uma palavra, a consciência fonológica, ela tem a outra habilidade, a habilidade de consciente manipular não apenas os sons, mas também as sílabas, né? As partes das sílabas, as rimas, as palavras. Não sei se vocês entenderam, essa parte ela tem que ser bem compreendida. A fonêmica é aquilo que eu disse, C e A, K, tá? É a fonêmica. A fonológica é entender que K é uma sílaba, né? Por exemplo, a palavra cama. Então, K é uma sílaba, ma, outra sílaba. E quando eu junto K e ma, fica cama. Então, mudou o som do K para cã, né? Então, aí que tem essa habilidade na fonológica, ok? Diferente da fonêmica, que a fonêmica, como já disse, C-A-K. Agora, da fonológica, ela tem a habilidade não apenas de saber desse C com A que forma o K, mas também saber que para falar a palavra cama, eu estou mudando o som do K. Escreve K, mas na hora de falar é o can, né? E também envolve aí rimas dentro da sílaba e palavras, né? Dentro da consciência fonológica. Então, ela é mais abrangente do que a fonêmica, ok? Espero aí que vocês tenham compreendido. Se tiver dúvida, manda lá pra gente tirar as dúvidas de vocês. Então, continuando aqui, ó. Que o cérebro é o principal órgão do nosso corpo, todos nós já sabemos disso, certo? E ele é responsável por controlar todos os nossos movimentos, inconsciente e consciente, além de comandar todos os processos de comportamento cognitivo. Tudo o que fazemos, pensamos e sentimos é fruto de um processamento cerebral. Esse processamento é feito por meio dos neurônios, todas as sinapses realizadas por eles. Sinapses são ligações dos neurônios, tá? Então, quando há ligação de um neurônio com outro, acontecem as sinapses. E eu vou falar um pouco mais sobre as sinapses mais para frente aí com vocês. Vários estudos dizem que o cérebro humano inclui 86 bilhões de neurônios e cerca de 1 quatrilhão de sinapses que permitem nossas conexões neurais. Então, essas conexões é tudo correspondência
ao aprendizado, tá? Então vamos lá, processos neurais envolvidos em tomada de decisão. O processo de tomar decisões depende da interação de várias funções cognitivas, como a percepção, emoção, atenção e memórias. Então, são 4 funções aí que o cérebro se utiliza, né, para fazer a tomada de decisões, que é importante, não só dentro da sala de aula. Essa tomada de decisão, ela envolve desde a nossa vida particular até a nossa vida profissional, tá? Então, são percepção, emoção, atenção e memória. Neste processo aí ocorre ainda a interferência da experiência prévia do indivíduo, tá? De sua capacidade de identificar os principais fatores da situação na qual se deve decidir. Quais desses fatores são ressaltados e valorizados além da afetividade relacionada à decisão. Então, olha quantas funções cognitivas está envolvido aí numa tomada de decisão, tanto do professor, tá? Falando dentro da sala de aula, quanto do seu aluno, tá? Então, você como professor tem que ter essa percepção aí de saber estar lidando com todas essas funções cognitivas dentro de uma sala de aula. Então, olha lá, as funções percepção, emoção, atenção, memória, o fator, né, os principais fatores, ressaltando lá a afetividade, que é importante, tá? As experiências exteriores é o que ativa tudo isso daí, né? Ela vai ativar essas funções cognitivas para uma tomada de decisão. Olha aqui essa imagem que eu trouxe para vocês, a imagem de vários neurônios, né? E essas partes onde aparece assim brilhando aqui, olha, é onde ocorre as sinapses, né? São as ligações cerebrais, ok? Tem uma outra aqui, olha, de mais próximo desses neurônios aqui, quando ele forma a ligação, ocorrem as sinapses, que é a aprendizagem, é o conhecimento, tá? Então, a partir do momento que entramos em contato com algum estímulo externo, o cérebro passa a trabalhar de forma intensa para dar uma resposta intensa e rápida, como eu já disse lá dos números, né? A informação viaja pelos nossos neurônios em uma velocidade, olha só, de 360 km por hora. Então, é muito rápida. A resposta varia de cada pessoa e de acordo com a experiência cerebral de cada um, tá? Então, a experiência com aquilo que você está tendo contato, conforme você tem mais contato, a velocidade é maior. E as nossas sensações têm uma responsabilidade primordial para o processo de aprendizagem. É quando ocorre as sinapses, tá? Então, o que me fez sentido para mim, então fez o quê? Uma sinapse. Houve ali um conhecimento para você ter a sua tomada de decisão, tá? Então, vamos falar aqui da tomada de decisão. O primeiro passo no processo da tomada de decisão é definir qual é o problema que está sendo enfrentado dentro lá do processo de alfabetização. Cada problema precisa de uma solução consistente. Assim, você precisa primeiro definir esse problema com precisão. E para isso eu trouxe aqui para vocês 5 etapas desse processo aí de tomada de decisão. Primeira tomada é identificar o problema. Segunda etapa é coleta de dados. A terceira etapa é identificação das alternativas. A quarta etapa, escolha da melhor alternativa. E a 5ª etapa, a quinta, é a decisão e acompanhamento desta tomada de decisão, ok? Então vamos lá. A tomada de decisão é um processo cognitivo, pelo qual se escolhe um plano de ação dentre vários outros
baseando-se em vários cenários, ambientes, análises e fatores, tá? Para uma situação, problema. Então, todo o processo decisório produz uma escolha final. A saída pode ser uma ação ou uma opinião de escolha, ok? Nós temos aqui tipos de pensamentos que influenciam essa tomada de decisão. Aí eu separei aqui 5 tipos para vocês, olha. Primeira decisão, que é baseada no instinto. Então, quando nós temos esse pensamento, né, ela é tomada como um instinto, tá? Segunda decisão, ela é baseada em crenças subconscientes, tá lá dentro. Eu não tenho consciência dessas decisões que eu tô tomando, tá? A terceira já é uma crença consciente. A quarta, baseada em valores, são os meus valores. E a quinta decisão é baseada na intuição. Então, cuidado, porque nós temos aí também armadilhas na tomada de decisão. Nós precisamos ficar atento, porque quando nós temos um excesso de autoconfiança, pode levar a decisões arriscadas e erradas, né? Que não vai ter o resultado esperado. Então, controle das suas reações e seja resiliente, tá? Então, olha, as informações influenciam na tomada de decisões. Assim, é importante a análise dessas informações para decidir adequadamente. Por isso que muitas vezes, em tomadas de decisão, nós precisamos parar um pouco, analisar e falando um pouco dentro da alfabetização. Por isso que é muito importante as sondagens, todo esse processo que você faz de verificação, de escrita, de leitura da criança. Porque é ali que você vai ter uma tomada de decisão importante, tá? Então, envolvem muito de emoção. Eu vou dizer aqui para vocês vão entender melhor, tá? A análise das informações é indispensável para a tomada de decisão, porque é basicamente o que criará a sua justificativa para uma determinada medida, seja considerada como a ideal em um cenário específico. Então, dependendo do problema que você vem enfrentando dentro da alfabetização com seus alunos ali, você precisa fazer um levantamento das informações. Ou seja, aqui é importante toda a análise, olha lá como eu disse, da sondagem realizada com as crianças, tá? Então, como eu já dei cursos aí sobre a sondagem para vocês, né? Vocês tiveram esse curso, entenderam o processo da sondagem. Está intimamente ligado aqui a esse processo cognitivo aí de tomada de decisão, tá? Então, olha lá, a tomada de decisão, como eu já falei, é um processo cognitivo que envolve tanto razão quanto emoção do sujeito. Então, quando precisamos decidir esses dois aspectos, emoção e razão, são os principais dentro do jogo. Razão e emoção. Encontrar um balanço, né? Dentro desses dois, muitas vezes é muito difícil, tá? Assim, o equilíbrio é fundamental para que possamos ou façamos escolhas acertadas dentro desse processo de alfabetização. E quanto mais dados tivermos nas mãos para fazer uma análise, melhor vai ser a nossa decisão, melhor vai ser nossa tomada de decisão. Fique atento a esse senso de comprometimento com os valores e a missão determinada por você. Quando se inicia o ano letivo, isso também é essencial. Lembre-se, quando inicia ali, que a gente está naquele processo todo de planejamento, de buscar alternativas, né? E estamos buscando também conhecer a criança que nós vamos ficar o ano letivo todinho ali. Então, esses valores e a missão que nós vamos determinar lá no começo do ano é importante também
no processo todo aí, no caminhar da alfabetização e das tomadas de decisão, que envolve a nossa razão, nossa emoção junto aí com as nossas crianças. Outro cuidado que nós precisamos ter são com as heurísticas, que também são chamadas, heurísticas são chamadas também de atalho mental. Ela ocorre de forma inconsciente e intuitiva, baseando-se em elementos como a experiência, ou o modo de pensar, ou a criatividade, a imaginação. É errado, então, se ele tomar uma decisão pela heurística? Não, não é errado. É que nós precisamos tomar cuidado, porque como ela é um atalho mental, ela é mais rápida, e muitas vezes uma tomada de decisão não pode ser rápida. Então, é como se nós estivéssemos dirigindo um carro, e nós levássemos uma fechada de um outro automóvel. Então, nós temos reações de ou pisar no freio ou puxar o volante. Então, isso nós chamamos de heurísticas, esse atalho mental, essa reação rápida que nós temos, com um problema que aconteceu. Então, dentro da sala de aula, é importante nós termos cuidado com as heurísticas, tá? Por isso que eu trouxe aqui isso, para a gente tomar o cuidado com esse atalho mental, porque às vezes na pressa, inconscientemente e intuitivamente, a gente toma decisões e não é tão acertada como se tivesse parado e analisado todo um processo aí da alfabetização, tá? Então, olha lá, como eu já disse, ela ignora parte da informação com o objetivo de tornar a escolha mais fácil e rápida, tá? Então, por isso, esse ignorar aqui, a parte da informação, por isso de tomar cuidado, porque às vezes o que ele está ignorando ali, o nosso cérebro ali está ignorando, pode ser o principal para a tomada da decisão. E a última etapa do processo de tomada de decisão, que consiste na ação para resolver o determinado problema, então, essa é a última etapa. Então, eu digo para vocês, faça a sua decisão e avance para as medidas. Explique os motivos das suas decisões e seja resiliente, tá? Então, dos processos cerebrais, o de tomada de decisão, sem dúvida, ele é um dos mais presentes no nosso cotidiano, de todos nós, de todas as profissões, não só do professor, tá? Essas tomadas de decisões nós temos que tomar na vida, então é importante aprendermos isso aqui, porque a gente vai levar para a vida toda, tá? Então a gente vai levar, no nosso dia a dia, com nossos familiares, nossos filhos. Então a gente leva isso, e quanto mais a gente saber dominar, os nossos processos neurais, as nossas decisões vão ficando mais aprimoradas, o nosso profissionalismo vai ficando mais coerente, dentro da sala de aula. Então isso é muito importante, tá? Toda ação, ela é consequência de um processamento de informação pelo cérebro, o que envolve reações físicas, como impulsos nervosos e liberação de hormônios. Então, a primeira que esses processos ocorrem é bastante pessoal e variável, já que recebe interferências da personalidade, do humor, da carga genética de cada pessoa, além de fatores externos nem sempre previsíveis, tá? Então, as reações para a tomada da decisão, ela é diferente de uma pessoa pela outra, Só que quando eu conheço como funciona o meu cérebro, como funciona, eu sei qual é o meu humor, eu sei como é a minha personalidade, eu tenho esse controle na decisão, na tomada de decisão, tá? Então, olha lá, atitudes para melhorar. Então, quais são as atitudes que eu posso ter para melhorar essa tomada de decisão? Olha lá, a qualidade do processo
de tomada dessa decisão depende da capacidade do cérebro de antecipar cenários, tá? Exercitar o autocontrole e interromper situações que inflam, né, os níveis de estresse são fatores importantes para a busca do equilíbrio. O ponto aqui são 3 práticas determinantes para a decisão assertivas. Gente, isso é importante nesse momento que nós estamos vivendo. Nosso índice de estresse está muito alto, né? A convivência nesse isolamento foi muito difícil. Então, nós precisamos ter esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio, né? Então, vamos lá, olha lá. Primeira, tornar os desfechos de nossas decisões mais tangíveis. É a primeira prática. Ter o máximo de informação a respeito do assunto, de preferência com diferentes perspectivas. É a segunda prática. E sempre que possível, restringir o número de caminhos ou opção disponível, né? Porque também se você demora demais por uma tomada de decisão, fica analisando, você vai descobrindo muitos caminhos e isso vai dificultando a sua tomada de decisão, tá? Então você tem que ser objetivo na hora da análise da sua informação para tomar a sua decisão. Além dessas 3 dicas aí que eu dei para vocês, a busca constante pelo autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer para poder tomar uma decisão, para saber que caminho seguir, tá? Principalmente na alfabetização, que se você buscar informação, você vai ver vários métodos, várias informações, vários caminhos. Então, você que está começando como professor, que caminho vai seguir? Como eu vou? Para que lado eu vou? Então, primeiro, autoconhecimento. Se conheça, né? Tanto da mente quanto do seu corpo. É uma prática que ajuda a aprimorar um olhar mais analítico sobre o estado emocional e lidar melhor aí com os diferentes sentimentos, a inteligência emocional, a capacidade de reconhecer diferentes emoções e usá-las a seu favor é uma competência que deve ser priorizada por profissionais que queiram se destacar. Então, olha aí o que eu estou dizendo para vocês. Se utilize da inteligência emocional. São capacidades para você se ressaltar o que você tem de melhor, né? Então, 2 pontos importantes. Aprenda a lidar com o estresse e seja resiliente em seu cotidiano. Esses 2 pontos são importantíssimos para vocês na caminhada de professores, de alfabetizadores, tá? Então, é isso que eu trouxe para vocês. Eu deixo aqui para vocês também as referências. Esse material o pessoal vai deixar lá posto para vocês, tá? E o que eu tenho aqui agora para vocês é agradecer. Muito obrigado por vocês estarem comigo, tá? E eu espero que vocês estejam bem ativos, querendo o conhecimento, tá? E é isso. Até mais para vocês.